Boa tarde, meus amados irmãos em Cristo Jesus, minhas amadas irmãs. Estamos todos em paz, né? Graças a Deus, por mais um dia de vida que o Senhor Deus nos concede. E pedimos a Ele que continue nos abençoando, que Ele tem todo o poder, né? Nos iluminando, nos protegendo em tudo. Nossa casa, toda a nossa família, nossos vizinhos, essa senhora que trabalha aqui conosco e toda a família dela, todos, enfim, debaixo da sua proteção. Confiamos, meu Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, agora estou chamando com todos, né? Todos nós somos filhos de um só Deus. Que nós estamos... começando. Pode ser. Como eu costumo, nós estamos falando sobre as recordações, né, da minha infância, do meu tempo de infância, e eu fico até admirada, com quase 80 anos, graças a Deus. E ainda me lembro de coisas de quando eu era menina. E vou aproveitar, minha filha Socorro está aqui, né, me acompanhando, e nós vamos ver, vamos lembrar, conversar. Vamos começar com a entrada falando sobre a grandeza do nosso Deus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus triuno, que vive e reina agora e para todo sempre. Amém. Confiamos que Ele pode nos dar todas as bênçãos celestiais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, falar sobre as nossas recordações, né, do meu tempo de criança, em Jupi. Na época, era vila, né, quando nós chegamos aqui, e durante a minha meninice, Jupi ainda era vila, município de Angelim. Então, estamos falando das minhas recordações, já falei, de quando mãe lavava roupa no Periperi e sempre me levava com ela. Eu acho que eu devia ter uns 7 anos de idade. E nas barricas ao lado tinha a cacimba de água doce. Mãe ia pegar água, sempre com um pote, e eu ia junto. Era no sítio de eu vou falar seu como eu falava antigamente, de seu Manuel de Marta. Quase sempre, Dona Marta, a esposa dele, muito gentil, muito alegre, nos cumprimentava com muito gosto. Ela sempre estava sentada na porta da cozinha, quase sempre. Então, eu, para completar a explicação da nota anterior, vou agora completar. Além das filhas de seu Manuel de Marta, que eram Enedina, e tinha também os 2 filhos, Genival, casado com Nenê, de seu Manuel Bento, e Otacílio, casado com Margarida, de Dona de Olinda. E, por sinal, Nenê era minha colega de escola, da primeira série, a gente chamava preliminar, carta de ABC, cartilha, com Dona Josefina de Sena Freitas, mãe de Dona Josefina, mãe de Dona Ivanise de Sena Freitas. Tudo isso são coisas que eu me lembro com saudades. Aí eu quero participar para todos vocês. Pronto, o Socorro já completou. Quer completar com outra? Nessa época que nós íamos buscar água no Periperi, aliás, água é sim, vizinho ao Periperi, era na cacimba de seu
Manuel, de Dona Manuel de Marta, né? Nós morávamos na casa, naquela direção da rua de onde Zé Neguinho morava antigamente, seu Manuel Marques. Então, nossa casa tem um conjunto de 4 casas. Então, nós morávamos na primeira casa, que pertencia à Dona Heroína. Nós estávamos morando de aluguel. E, depois disto, nós fomos morar na casa, lá a gente chamava quadro da rua, porque ainda não tinha praça. Era na direção do Banco Bradesco. Vizinha a casa ao mercado, ao açougue público, e ao lado também éramos vizinhos de Dona Priscila, a mãe de Severina, que casou com Adalberto Teixeira, o primeiro prefeito de Jupi. Aliás, o segundo prefeito. Aliás, um bom prefeito. E, graças a Deus, foi boa a nossa vida, apesar de um pouco sacrificosa, né? Mas passamos a nossa infância bem, graças a Deus, e até hoje. E depois nós, naquela época, mãe sempre, ela costumava sempre possuir um pedacinho de terra, como ela diz, né? Bom, não era nosso, era arrendado sempre por um ano. E dessa vez nós estávamos morando naquela casa já no comércio, né? No quadro da rua. Então nós íamos, era no sítio de Tia Miroxa. No caminho, bem junto do Rio da Chata. Então, nós trabalhamos um ano naquele sítio, né? Naquela época eu já era grande, né? Já estou adiantando muito. Mas quando eu era menina, nós trabalhávamos na terra de seu José Tomás. Mãe falava que era uma tarefa de terra. Parecia um canteiro, comparando com os outros roçados vizinhos ao nosso. Mas dava para a gente passar o tempo e também tirar proveito, né, durante o ano. Então, eu sempre costumava ir com a mãe. Nina ficava em casa, cuidando de Gilvan, que era o caçula, o menino caçula, não é? E de Edileuza, que nasceu antes de Gilvan, e tinha Bebé, tinha Nina, que era a cuidadora, e eu que sempre acompanhava minha mãe. Zuleide também ia, muitas vezes, porque ela me lembra, no tempo da banha de algodão, ela fazia mesmo questão de separar o algodãozinho dela, que ela tirava, né, do pé, e graças a Deus já foi tudo certo. E ela, na nossa saída do roçado, já estávamos todos certos que íamos passar lá no armazém. Mãe dizia, a tua mucutinha não dá para nada, mas ela ia juntando os trocadinhos dela. Então a gente passava ali pelo o riacho, ainda não tinha aquela ponte. Não, a merenda. Não era tempo da merenda, mas tinha aquele riacho, né? A gente passava naquele local. Sei que era muito gostosa a nossa vida. Eu me lembro com muita saudade.
E de quando ela lhe chamava lá na porta de casa para dar matada? Eu fui contar, agora eu estou me vendo. Aí Socorro se lembra, que eu já falei para ela, uma coisa, talvez seja engraçada, né? Eu tinha uma amiguinha chamada Rosarinha. E por sinal ela era muito como é que me chamava? Como? Pioenta. Pioenta, era assim como a mãe me chamava. E eu gostava muito de Rosarinha, às vezes até a mãe deixava que eu fosse, eu chamava madrinha Lulu. Ela era irmã de Dona Virgínia, por sinal, a irmã, a mãe do marido da minha irmã, né? Isso algum tempo depois, né? Quando eu já estava bem crescida. Ela também era irmã de Dona Francina. Então, essa minha madrinha Lulu, e irmã também de Dona Nenê Machado, que tocava o sino na denominação romana. Então, aí mãe deixava que eu fosse, a gente dormia na casa lá dos parentes dela. Deixa-me ver, um sítio que era perto, eita, começa com aquele sítio, aqueles camisacinhos de Garanhuns. Como é o nome? São Pedro? Não, era sítio. Ai, meu Deus, eu não me lembro. Não lembro do desse nome, assunto. passa adiante. Não lembro do Mas nome. para saber o sítio que a gente ia, Sim, mas né? eu não lembro. Chicuru não era, não. Não, Chicuru é para lá de baixo. Aí nós íamos para o sítio que era onde a família de Rosarinha morava, né? Eu sei que a gente trazia presente lá que os parentes de Rosarinha davam a ele, não é da família dele. Então a gente trazia aquelas mucutinhas, como a mãe dizia, na cabeça. Então era essa Rosarinha, eu era muito amiga dela. Mas só que mãe deixava, mas depois mãe ficava arrependida, que eu só vivia coçando a cabeça. Mãe dizia, tu já tá, né? Meu cabelo era grande, muito cacho, mas ficava perdido de piolho, que Rosarinha tinha piolho, que andava, eu dormia lá. Na noite que a gente chegava, já era quase anoitecendo. Aí, quando era tarde, assim que eu ia lá para o sítio, esse sítio de longe, eu esqueço o nome, onde os parentes dela moravam. Então, ela, sim, e Rosarinha criava muito piolho, que eu via muitas vezes, mas eu não dizia à mãe. Piolho andando no travesseiro dela. Aí eu olhava aquilo, né? Mas criança, eu ainda era menina, não me importava, nem pensava em pegar aquilo que passasse para mim, né? Aí eu sei que eu ficava cheia, aí começava fazendo careta e coçando a cabeça agoniada. Aí mãe disse, tu já estás com a cabeça cheia de piolho, né? Aí mãe me chamava, botava óleo no meu cabelo, aí me chamava lá para frente, eu ficava com desgosto. Que mãe tinha feito assim um batentezinho, porque quando chovia lá em casa, aquelas trovoadas, né? Aí a água levava muita areia lá como é que eu digo, do quadro da rua, né? E entrava lá em casa, mas aí mãe fez uma paredezinha, da largura de um tijolo, né? Aí mãe se sentava ali naquela parede e na calçada eu me sentava, que ela mandava, e pegava o pente fino e o outro pente e penteava meu cabelo, que era grande. Aí ela, quando levantava o cabelo, mãe dizia, tá como... Como é que eu posso dizer do porco? Cor de porco. Não, isso não, não posso dizer isso não. Aí mãe dizia que estava perdido de piolho. E eu ficava com vergonha, que mãe dava as matadinhas, eu achava bonitinho, matando aquela abelha. Você já viu? Já. Aí matava aquelas lenhazinhas, potão que eu achava bonitinho, esse estralo.
Aí quando mãe levantava direito, minha filha, mãe dizia, olha só, e mãe ficava agoniada. Aí levantava assim aqui de trás, na nuca, aí me dava cocorote, baixava a minha cabeça e dava muitos cocorotes. E eu com vergonha, que eu já não era tão pequena, né? Só uma grandinha. Aí lá na porta da frente, na rua, eu levando como é que cocorotada. Aí eu sei que tudo era uma graça. Aí eu me lembro também que Dona Priscila, que era a nossa vizinha, ela criou o filho da irmã, que é da filha adotiva dela. Chamava-se Mesina. Essa Mesina, um tempo, morou na casa que tio Manuel Cândido tinha morado. Ali vizinho com Dona Marta e perto da casa de Maria Carneiro, me lembro. Aí quando eu falo na pessoa, eu quero falar na família daquela pessoa. Então, e assim foi a nossa vida. E eu gostava, não é? Então aqui, deixa eu ver. Sim, falando ainda nas barricas, no Perperi, não é? No Perperi nós lavávamos roupa. Isso quando nós morávamos na casa, na direção da casa de Zé Neguinho, que nós morávamos lá tá gravando você? Lá numa daquelas casas, não é? Então, nós lavávamos roupa no Perperi, e mãe sempre me levava. E eu gostava muito de aguar a roupa das pessoas, sabe? Eu me lembro até de algumas pessoas que trabalhavam mais, que sempre iam lavar roupa lá também. Era Rosa Pedro, lavava de ganho. Era Joana Pastora, Maria Bezerra. Eu me lembro de várias pessoas. Então eu carregava água, levava para a mãe. E por onde Dona Carmelita de Tinô, de Zezinho Tinô, ela também gostava de lavar roupa lá. Era numas pedras, não tinha tanque, nada, sabe? Tinha pedra e a mulher lavava de cócoras, mas tudo dava certo. A água era boa. As pessoas que estavam lá, todas boas, e eu era uma menina que eu gostava de fazer o bem. Eu tirava a água do poço, mas não tinha cuidado em mim. Quando nós morávamos em Jucati, que eu sou de lá, nasci lá, eu tinha 3 anos de idade quando caí na cacimba de Birril. De Birril Peixoto, se não me engano, era. Mas graças a Deus estou contando a história, né? Eu tinha 3 anos, aí minha mãe, quando me viu o tibungue d'água, como ela dizia, né? Aí estávamos eu e Bebê. Bebê Bebê mais velha do que eu. Creio que ela devia ter, acho já devia ter uns 8. Não, ela era mais velhinha do que eu. Nessa época, eu tinha já uns 8 anos e Bebê já tinha uns 10 anos. Então, não, eu tinha 3 anos, foi no começo, antes de nós virmos morar aqui em Jupi. Quando nós moramos em Jucati, meu pai foi morar em São Paulo e nos deixou, assim, a fraqueza, assim, assim, nós estávamos com uma dificuldade financeira, né? Então, meu pai era ferreiro, sempre foi a profissão dele. E o negócio estava muito fraco, a casa era nossa, a casa de Jucati era nossa, era própria.
Mas ele teve que vender a casa e viajou para São Paulo e nós fomos morar na casa da minha avó, Júlia, no sítio Canhoto, Rio Canhoto. Distrito, dizem que era distrito de Garanhuns, mas como São Pedro passou a cidade, eu creio que é de São Pedro. Então era naquele sítio que nós morávamos. E ficamos com minha avó, morando lá com nossa avó, 5 meses. Aí deu um problema de saúde e ela era moradora de um senhor muito conhecido na redondeza lá de São Pedro, que era bem de vida, ele possuía muitas terras. E sei que minha avó, que morava na Engazeira, aqui mãe conta a história, qualquer dia desse eu vou recontar, porque eu já contei uma vez. Então, mãe, nós ficamos na casa da minha avó Júlia só por 5 meses, porque ela adoeceu e morreu na roça. Então, nós viemos embora, aí voltamos novamente para a casa de Heroína. Nós moramos 3 vezes na casa alugada, né, que era de Heroína. Nessa carreira de rua, eram 4 casas, assim até hoje. Esse meu filho, saia. Ô, socorro, saia. Tá saindo, viu? Saia, bichinho. Ô, socorro, tira aqui, olha. Saia, Joaninha, saia. Pois ela tira. Então eu me lembro que mãe estava preparando minha irmã Bebé, que nós tínhamos uma tia em Garanhuns, chamada Tia Senhora. E mãe, acho que as coisas estavam muito difíceis, e mãe, não sei se já tinha conversado com a minha tia de Garanhuns, que minha irmã Bebé ia passar uma temporada lá com essa minha tia. E nisto minha mãe tinha 7 anos e me lembro, 5, eu tinha 5 nessa época. Foi logo quando nós saímos de Jucati. Então mãe estava fazendo uma trança no cabelo do bebê, já tinha feito uma, estava fazendo a segunda. Aí nós ouvimos. Eu me lembro quando nós estávamos, eu, Nina, minha irmã mais velha, creio que ela devia ter, se bebê tinha 10, eu tinha 5, o bebê tinha 7. Então Nina tinha 9 no caso. Então eu e Nina estávamos antes de mãe fazer a trança em bebê, agora que eu me lembro, assim, depois do café da manhã. Aí eu estava com minha irmã Nina, ela até perto assim de um pé de embozeiro, que era uma coisa linda ao lado era um chalé que a gente estávamos morando, da minha avó. Então, ela morava na terra desse Pedro Francisco, esse fazendeiro. E a família de mãe era lá, a maioria da família era lá, do Rio Canhoto. E foi lá que mãe casou, né? Aí eu já estou me adiantando. Então, minha mãe foi logo após o café e saímos, eu e minha irmã Nina. Ela estava assim, eu me lembro que era ao lado do pé de embuzeiro. E eu estava ao lado, assim, mãe chamava de Ageróis, não, assim, quando é o lado, assim, que é assim, não é?
como é o nome daquele que eu falei ainda agorinha, que não é ainda uma casa grande, um chalé. Né? Assim, dos lados ele é assim, não é meia assim alta. E eu sei que desse lado aqui, onde cai água, né, da chuva, aí tinha um pé de erva doce, bem cheiroso, bem bonito, aquelas folhas, flores bonitas, amarelas. Aí eu estava daquele lado. Aí minha avó passou com a enxada, que ela, quando nós chegamos lá, ela já trabalhava na roça, assim. Tinha a plantação de palma, né? Que esse fazendeiro, sem dúvida minha avó devia conhecê-lo, né? Que ele deu logo abrigo a eles e ela foi trabalhar no sítio dele morar. Sempre era moradora, né? Então, ela sempre é assim, tinha a roça dela. Agora, eu estranho porque ela, lá do Ceará, ela veio acompanhada por mãe. Mãe, quando veio morar lá, mãe ainda era criança. Lá estava uma fome muito séria, lá no Ceará, não é? Ainda não tinha essa beleza que tem hoje, o Rio São Francisco fornecendo água, que é uma bênção de Deus, não é? E antes tinha o rio, mas não tinha essa vantagem. Assim, não tinha um canalizado, né, a água. Então, eles passaram, assim, era uma época de seca lá. Aí sei que tinha um jumento, mãe contava, né, que eles vieram de mudança porque não aguentaram a fome. Mãe deu um casal de filhos, que esses filhos foram morar com essa pessoa a quem mãe deu, foram morar no Paraná. Então, e mãe foi morar assim na casa da minha avó, e ela cuidava da roça dela e cuidava da limpa da palma, sabe? Então lá, quando foi, mãe estava fazendo, aí eu me lembro, onde que eu era pequena, tinha 5 anos. Aí eu estava assim do lado mãe chamava, acho que é a Geróis que mãe chamava, por onde a água escorre da telha, né? Aí mãe, eu perto de um pé isso que eu ia chamar endro, de erva doce. E mãe, sim, mãe ainda não estava fazendo as tranças em bebê. Aí Nina, assim, perto do embuzeiro, eu naquela parte. Aí minha avó passou entre nós bem às pressas, sabe? Ela não andava tão rápido, com enxadinha nas costas. Aí passou. Aí eu pensava que ela tinha saído assim, na direção que ela ia. Aí quando foi mais adiante, aí nós dissemos, quando ela passando, me chamou a atenção, né? Aí vi Nina dizer, benção madrinha Júlia, bem alto. E eu também, benção madrinha Júlia. Aí ela parou e se virou, quase vira para a nossa frente, sabe? Mas se virou meio de lado. Aí disse, aí ficou olhando, Deus abençoe. Aí ficou parado um tempinho, como que queria dizer alguma coisa. Aí nisso mãe preparou o bebê, nós entramos, né? Aí mãe preparou o bebê, estava fazendo a trança nela, ela sentada num tamboretezinho e a gente sentada assim do lado observando. Parece que era numa banca, não me lembro se era num tamborete também. Aí sei que estávamos eu e bebê, e mãe fazendo trança em bebê, já tinha feito uma, e mãe, aí nós ouvimos, eu me lembro bem, ouvimos um gemido bem diferente, que era como uma pessoa, quase como que uma pessoa gritando sufocada, uma coisa bem diferente, eu nunca tinha ouvido aquilo.
Aí mãe ficou assombrada. Aí mãe gritou da porta, ô Severino, bem alto. Tinha um tio meu, ou trabalhava lá, ou ele morava. Era um irmão de mãe. Aí eu chamou. Aí Severino, aí sei que mãe, aí saíram, né, os dois. Aí saíram calados, bem às pressas. Aí quando o tio Severino entrou dentro de casa, foi bem às pressas também, mexeu lá no baú, era cama de baú, já pessoa antiga, né? Aí mexeu da porta do quarto, eu nunca tinha olhado aquele quarto da minha avó, tinha esse baú. Aí é assim um tipo de caixote cedo, mais bem acabado, né? Trabalhado. Aí ele mexeu. Aí quando tirou bem a roupa assim, aí não encontrou nada, e foi quase correndo, nervoso. Aí ficou. Aí foi na cozinha, minha avó cozinhava com lenha, aí ele passa de volta com Tição. com espeto, com tição, até ainda com fogo, sabe? Pegando fogo. Mas era justamente isso que ele queria, o fogo. Era. Para Aí substituir a vela. passa meu tio, Severino, às pressas. Aí quando nós vimos, ele saiu quase às carreiras. Aí nós éramos crianças, não sabíamos do que se tratava. Mas ninguém foi atrás de mãe, ninguém procurou saber. Aí ficamos lá dentro de casa. Aí quando foi com o tempo, aí mãe mandou que um seu Maragi, que morava, eu creio que se não era no sítio de Padrinho Pedro, mas se não a gente chama Padrinho Pedro, ele é que era o dono do sítio. Aí tinha um seu Maragi que morava, tinha um caminho, a casa dele, que depois nós passamos lá. Tinha um caminho e tinha a casa dele, acho que já era fora do sítio, devia ser conhecido de mãe. Aí mãe foi e chamou esse seu Maragi. Eu sei que ela nos preparou para ele nos levar, foi a pé mesmo, a pé, perto da casa desse dono da fazenda, e era um pouco mais abaixo, eu me lembro, na casa da minha tia Alice, que por sinal ela tinha 2 meninas, assim, da minha idade e da bebê. Aí fomos eu, bebê, Engraçado, que Zuleide era pequena, mas não foi. Mas Nina era grandinha, creio que ficou com Zuleide em casa. Aí sei que nós